Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, tudo bem com você? Que bom te encontrar. Espero que a sua vida esteja cada dia mais ancorada naquele que é a fonte, Jesus Cristo, naquele que é a fonte, a Santíssima Trindade, a fonte de todo amor, a fonte de toda a graça. E hoje no nosso programa Lupax, Palavra de Vida, queremos então refletir com você acerca do princípio da honra. Você conhece esse princípio? Princípio da honra. Como é que você entende? Como é que você pratica essa realidade na sua vida? E você sabia que ele é fonte de muitas realizações em nossa vida humana? Então eu quero compartilhar com você essa reflexão de hoje, no nosso programa de hoje, e que você possa aplicar na sua vida. Pense a sua realidade, pense a sua vida hoje. A quem você está honrando e a quem você está deixando de honrar. E aí eu queria trazer aqui, Deus é honra em pessoa. Deus é a honra em pessoa. E ao ser a honra em pessoa, ele então ele detesta aqueles que, digamos assim, desonram as pessoas. Que desonram as pessoas que são primordiais nesse processo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o BG, muito alto, atrapalhando um pouquinho, mas que você possa escutar de fundo essa música. Que Deus possa te usar, para acessar novas possibilidades na sua vida, no seu contexto de vida, sendo então farol, nesses lugares. Mas vamos lá. As pessoas que nós jamais devemos deixar de honrar. Geralmente a gente não atenta, para essa realidade. E aí a gente vai falar das pessoas que a gente não deve desonrar e o que a gente deve fazer quando a gente se vê no limite para desonrar ou não uma pessoa. E aí é o seguinte, existe um grupo específico de pessoas das quais nós não devemos desonrar, no qual nós devemos prestar honra. E prestar honra não é subserviência, não é puxar saco, mas é reconhecer aquilo que nós aprendemos e vivenciamos através daquela pessoa. E as primeiras pessoas que nós devemos honrar são os nossos pais. Pai e mãe precisam ser honrados por nós. Como é que você tem honrado aqueles que te deram o dom mais precioso, que é o dom da vida, que é ser quem você é hoje por graça de Deus que passou através deles? Honrar pai e mãe. A gente vê isso muito na Bíblia, e a gente acaba entendendo muitas vezes errado. Honrar pai e mãe. Ser grato a cada um deles, do jeito que eles são. É não querer transformá-los naquilo que eu quero, mas é reconhecê-los como eles são, amá-los como eles são, não querer transformá-los. E eu tenho aprendido isso, digo a vocês, não aprendi há pouco, a analisar essas realidades com essa agudeza, com essa perspicácia. Honrar pai e mãe é deixar eles serem quem eles são e reconhecê-los do jeito que eles são e não querer mudá-los. Isso verdadeiramente é honrar pai e mãe. Mas Luciano, Diácono, se meu pai me fez tal coisa, se minha mãe me fez tal coisa, me feriu, honre seu pai e sua mãe. Se você não puder fazer nada, se cale, faça silêncio, mas não desonre, não fale mal, não brigue, não xingue, enfim, não entre em nenhum tipo de conflito que venha desonrar o seu pai e a sua mãe. Não quebre este princípio. Princípio é criado por Deus, regra é criada por humanos. Se você vive à base da regra, você vai querer peitar, você vai querer dizer coisas, enfim. Respeite o princípio. E o primeiro princípio é honrar pai e mãe, do jeito que eles são, naquilo que eles são. Outra coisa, o segundo grupo de pessoas que nós não devemos desonrar é quem vem antes de nós em qualquer projeto.
Nós não podemos desonrar aqueles que vêm antes da gente em qualquer coisa que faça, em qualquer ambiente em que você está. Honre aquela pessoa. Quantas vezes a gente chega no lugar, a gente faz aquela leitura daquele lugar, mas a gente não honra aqueles que vieram por primeiro. A gente acaba tendo a tentação de querer falar mal, de querer entender mais do que aquelas pessoas. Será que esse é o caminho? Então que nós possamos fazer essa reflexão, né? Como é que eu tenho honrado também essas pessoas que vêm antes de mim, em um projeto, né, em um trabalho, em um ambiente, enfim. Como é que eu tenho honrado essas pessoas? O terceiro grupo de pessoas que nós devemos honrar e não devemos esquecer: os mais velhos em idade ou em chegada em algum lugar. Devemos honrá-los, devemos respeitá-los, devemos tratá-los com reverência. E aqui quero lembrar, da vida beneditina, da vida monástica. A vida monástica, ela traz algo muito belo no seu dia a dia. Quando bem aproveitado, quando bem entendido, tem uma coisa chamada regra monástica em todo e qualquer monastério. Regra monástica nada mais é do que você saber como aquela comunidade vai se organizar enquanto hierarquia. Exemplo, tem eu e uma outra pessoa para chegar naquele lugar, naquele mosteiro, né? Foi marcado para você adentrar o mosteiro naquele dia. Se você chegou às 10 horas e o seu colega de turma chegou às 10:01, na regra monástica, o seu irmão que chegou 10:01 deve lhe honrar como mais velho. Essa sabedoria colocada por São Bento no seu dia a dia, né, no dia a dia do seu monastério, ele então vai organizar toda a vida do monastério. Então, a ordem monástica, quem vem primeiro na fila, quem vem primeiro na hora do almoço, quem vem primeiro na hora de uma oração, enfim, quem senta no melhor lugar antes de mim, é sempre assim. E quem vem depois de mim também vai ter que me honrar. E olha que exercício, desde muito cedo o monge é convidado a viver. Honrar o irmão mais velho. E é interessante aqui quantas vezes o irmão mais velho era alguém muito mais novo que você. Eu lembro-me em uma das situações que um dos monges tinha vivido num determinado mosteiro, né? E deu algum problema, né, nesse mosteiro, e esse mosteiro foi visto como um mosteiro que não era canônico, que não era considerado, digamos assim, que não era oficialmente colocado, instalado por Roma, né, oficializado por Roma, era simplesmente por uma diocese. E aí esse irmão que antes tinha chegado nesse mosteiro e era mais velho na ordem monástica, após essa descoberta dessa estruturação do seu mosteiro, esse monge, que era mais velho, teve que voltar lá para trás na ordem monástica, porque ele teve que recomeçar o seu noviciado, o seu tempo de noviciado, o seu tempo de entrada numa casa monástica. Ou seja, todos aqueles que tinham vindo antes dele, agora eram mais velhos que ele. E ali você via o exercício pleno da caridade e da humildade daquele que era antes, né, honrado dentro daquela ordem monástica, e aquele que agora se via no lugar de recomeço e devendo agora aplicar a regra da honra ao mais velho, a todos os mais novos que estavam diante dele. Então, este é o terceiro grupo de pessoas que nós devemos honrar. Primeiro, nós devemos honrar nossos pais, né? Não querer transformá-los, não querer mudá-los, mas aceitá-los como eles são. Segundo, em todo e qualquer ambiente, quem vem antes de nós, em um projeto, em qualquer coisa, nós devemos honrá-los e não podemos quebrar esse princípio. Terceiro, os mais velhos, né? Meu avô, minha avó, as pessoas mais velhas, eu preciso honrá-las, eu preciso respeitá-las. E se eu não fizer nada, se eu me zangar, se eu não concordar, que eu me cale. Esse é o princípio. Senão eu vou perder, né, a graça de aprender os códigos que aquelas pessoas carregam. Eu não vou beber da sabedoria que aquelas pessoas têm.
por mais que não pareça, né? Mas elas me possibilitaram uma sabedoria, um acesso específico. E o quarto grupo de pessoas que nós devemos honrar são as pessoas mais maduras do que nós. Aquelas que têm mais experiência em uma determinada área. Honrar aqueles que têm uma expertise diferente da sua e que estão ali, né, porque sabem fazer daquele jeito aquela realidade. Mesmo que essa pessoa seja um mais novo que você, mas honrar os mais maduros em um determinado ofício, em um determinado fazer que você não domina. E ao não dominar, você precisa ter a humildade necessária para honrar essa pessoa, porque você vai então acessar o conhecimento que ela tem, ou que ele tem. Será que você tem deixado, será que a gente tem deixado esse processo tocar o nosso coração? O processo da honra? Como é que você tem honrado essas pessoas que nós falamos até agora? E o quinto grupo de pessoas que nós devemos honrar são as pessoas que nos servem. Sim, é maior aquele que serve. É maior aquele que te serve, meu irmão. Quais são as pessoas que ao seu redor estão te servindo? Quais são as pessoas que no ambiente que você está estão te servindo? Essas pessoas merecem sua honra. E aqui quantas situações muitas vezes, né? A gente acha, muitas vezes na dinâmica da vida, que quem nos serve é menor. Cuidado, o próprio Cristo diz, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve em qualquer instância da qual nós estamos inseridos. Maior é aquele que te serve como seu secretário, como sua secretária do lar, ou em qualquer ambiente empreendedor, né, empresarial. Maior é aquele que te serve, né? Servindo um cafezinho, varrendo uma casa, varrendo um espaço, deixando aquele lugar agradável para que você possa estar e executar aquilo que você faz. Enfim, olhe para o seu redor e percebam as pessoas que estão te servindo. Perceba as pessoas que estão te servindo. Será que você é capaz de perceber as pessoas que estão ao seu redor e estão te servindo? Como é que você tem tratado as pessoas que estão servindo a você? Então aguce esse seu olhar, né? Vamos aguçar nosso olhar para essa perspectiva. Maior é aquele que serve e nós precisamos honrá-los. E o sexto grupo de pessoas que precisamos honrar. Os líderes em qualquer situação. Todo e qualquer líder precisa ser honrado nessa função que ele está exercendo. E aqui eu me lembrava, né, que tem algumas passagens, né, na Bíblia que diz: toda autoridade embaixo da terra ou no céu foi dada por Deus. Então eu sou chamado a honrar essas autoridades, sejam elas quem forem, sejam elas as piores autoridades. Se você não concordar, silencie, cale-se, não desonre, né, essa liderança que você está numa empresa, né, enfim, qualquer liderança que você tenha sobre a sua vida. Em qualquer instância, você precisa honrar essa pessoa. Se não concorda, o melhor remédio em todas as instâncias, nesses grupos de pessoas que nós pensamos aqui, refletimos, é silenciar. Se você não tem nenhuma palavra edificadora, silencie, para que você não quebre aí o princípio da honra. E aí eu volto, né? Deus é a honra em pessoa e Ele repudia quem desonra. Pense aí. Então cabe a mim, cabe a você agora, diante dessa reflexão, pensar na nossa vida. Quais foram as pessoas que eu desonrei? Peça perdão. Expresse algum tipo de realidade, né, de proximidade ou de gratidão a essas pessoas. Se você não deixou de honrar alguma dessas pessoas. Então, honrar as pessoas é fazer com que, de fato, Deus seja honrado nesse seu gesto. Deus é a honra em pessoa e Ele repudia quem desonra. E esses 6 grupos de pessoas, pais e mães, né? Quem vem antes de você em qualquer coisa, os mais velhos, vovó, todos os mais velhos em qualquer instância,
os mais maduros, ou seja, aqueles que têm mais experiência em qualquer área que te interessou, que te interessa, essas pessoas precisam ser honradas. Os que te servem em qualquer situação precisam ser honrados por você. E os líderes que você tem em sua vida também precisam ser honrados por você, em todas as instâncias. Porque Deus é honra em pessoa e Ele repudia quem desonra. Você pode brigar, você pode xingar qualquer outro tipo de pessoa, mas essas pessoas, você precisa honrá-las. E aí agora cabe a você, meu irmão, minha irmã, não vou me demorar mais nisso. Quais são as pessoas que você precisa honrar urgente, hoje? Faz esse exercício, busca essas pessoas. E aí eu quero compartilhar com você, né? Eu fazia essa oração hoje, né? De perceber as pessoas das quais... E aqui honrar, deixa eu lembrar uma outra coisa, honrar é a gente... Se a gente não honra, a gente não pega o código, a gente não aprende aquilo que aquela pessoa tem de diferente, sabe? Quando eu honro, eu aprendo algo com aquela pessoa. Eu tenho um valor que me chegou na vida até aquela pessoa. E meu cérebro sabe dizer, né? Aquela experiência quando você diz assim, você se vê fazendo algo e que você diz assim, poxa, eu aprendi isso com fulano. Honre essa pessoa. Você usou, né, o princípio da honra e você pegou o código que aquela pessoa lhe ensinou em algo. Então, quando eu desonro, o meu cérebro não me possibilita acessar aquilo que de bom aquela pessoa tem, aquilo que de código, né, aquela pessoa pode te trazer para te ensinar, para te levar para um novo nível de vida, de atuação, enfim. E é essa realidade que eu quero te convidar nessa manhã. Quais são as pessoas que você precisa honrar? E aí faça esse exercício, né? Hoje eu rezava lembrando desde a minha juventude, desde o momento que eu comecei a ter consciência de mim, quais foram as pessoas que foram marcantes na minha história e às quais eu devo honra, porque com elas eu aprendi algo, eu fui instigado a dar um passo, eu fui instigado a ir para um novo nível, porque eu peguei o código daquela pessoa. E se você for detalhista, você vai ver cada coisa, né? Quantas pessoas eu lembrei aqui que foram essenciais. E aí tem um companheiro nosso que diz assim, a feira existencial. Nós vivemos uma feira existencial. Quando vivemos, cada pessoa que nós acessamos com o nosso coração, ou que ela se deixou acessar por nós, e que nós aprendemos algo, nós fizemos uma feirinha ali naquela pessoa. Cada pessoa que passa por nossa vida e que a gente consegue honrá-las, e principalmente se for essas pessoas que estejam nessa coluna, nós aprendemos algo delas. E ao aprender algo delas, nós enriquecemos o nosso eu. Então, por isso, honrar cada pessoa dessas aqui que a gente citou, tá bom? Então, um forte abraço para você. Espero que essa reflexão, essa oração matinal, ela possa te trazer, né, uma luz específica e que você possa aplicar isso na sua vida. Honrar. Aplicar o princípio da honra. Como é que eu estou vivendo esse princípio na minha vida? Vamos fazer esse exercício? Vem com a gente, que Deus possa então te abençoar e te iluminar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia e vai honrar quem precisa de honra na tua vida e na tua história, tá bom? Tchau, tchau. Deus te abençoe. Sonda-me, Senhor, e tu me conheces. E se você gostou dessa reflexão, claro, não deixa de compartilhar e de curtir, né, e de comentar aí embaixo, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Me enche até de mim, se nasce só a ti, então usa-me, Senhor. Usa-me.